Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Leite, sou professor de História e hoje estamos dando continuidade à série de videoaulas falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Hoje estaremos discutindo a parte 3 dessa temática, que fala sobre a dinâmica do conflito. Em primeiro lugar, é importante notarmos que a Segunda Guerra Mundial ela acontece justamente por conta dos intentos imperialistas, ou seja, a questão do desejo expansionista da Alemanha de demonstrar o seu poderio militar, sua supremacia após a derrota da Primeira Guerra Mundial. A gente viu em vídeos anteriores, né, que Hitler ele começou um processo expansionista que foi ignorado pelos países aliados. E o que é que acontece? Hitler foi se expandindo de 1935 até próximo do final de 1939 e só veio, de fato, os países se aliarem para começarem a guerrear Hitler quando viram que ele não iria parar. E existem dois exemplos que demonstram claramente que ele não iria parar. O primeiro deles é o ataque à União Soviética, quando mesmo, além de invadir a Polônia, ele resolve agora atacar o lado polonês da União Soviética. Aquele acordo de não agressão ele não foi, de fato, consumado por Hitler. Hitler resolve apunhalar Stalin e ataca a União Soviética. E a segunda demonstração de que ele não iria parar e que era necessário barrá-lo é quando ele ataca a Grã-Bretanha pelas vias aéreas, através dos aviões. Esses serão os dois pontos que levarão tanto a União Soviética quanto a Grã-Bretanha, a Inglaterra, a de fato entrarem num conflito que ficou denominado de Segunda Guerra Mundial. Talvez você se pergunte, professor, mas e os Estados Unidos? Ele fica onde nessa história? Porque a maioria dos filmes que eu assisto sobre Segunda Guerra Mundial, sobre eventos dessa magnitude, os Estados Unidos estão de dentro. Onde é que ele entra nessa história, professor? Ele não entra aqui nesse ponto. E, na verdade, quem leva os Estados Unidos a entrar no conflito é outra nação, que não é a nação alemã. Quem é essa outra nação que leva os Estados Unidos a entrarem no conflito? A nação japonesa. Veja só, assim como a Alemanha, os japoneses também tinham o desejo de expandir-se territorialmente. Só que assim, eles tinham uma certa dificuldade por conta da Rússia, da China. Mesmo assim, que eram comunistas, né? Mesmo assim, eles começam esse intento militar de expansão. E o que é que acontece? Eles vão ocupando várias ilhas circunvizinhas. Até que eles chegam próximos de Pearl Harbor, e que era pertencente aos Estados Unidos, e eles resolvem também atacar essa ilha estadunidense e levando assim os Estados Unidos a entrarem no conflito. Eu trouxe aqui algumas imagens, viu, pessoal? A primeira imagem aqui mostra o território que os japoneses ocuparam. Observem aqui que o Japão está aqui e toda essa linha delineada em azul é a área de influência que os japoneses começaram a ocupar. Percebam que Pearl Harbor fica logo aqui. Ok? E o que é que acontece? Depois de ocupar toda essa área circulada de azul, os japoneses acham um pouco e resolvem atacar a base naval de Pearl Harbor. Os norte-americanos não estavam esperando esse ataque, não foram comunicados. Na verdade, o ataque se deu de forma surpresa e foi extremamente catastrófica para os Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos não ficaram parados. E aquilo que parecia ser uma guerra exclusivamente europeia, agora eles se veem no meio dela. Aqui existem alguns outros traçados. Observem que os traçados em azul são ataques da China contra o Japão. Os ataques delineados de cinza são ataques da União Soviética.
E os ataques de vermelho são financiados tanto pela Inglaterra quanto pelos Estados Unidos. Então a gente vai ver que Estados Unidos, que era um país capitalista, agora se junta com dois países comunistas para enfrentar o inimigo comum, que nesse caso era o Japão. Mas o que é que acontece? Se os Estados Unidos são ajudados por esse lado a combaterem os japoneses, a mesma coisa eles terão que fazer em relação à Europa. Cria-se assim uma aliança Estados Unidos e União Soviética. Capitalismo e socialismo se unem temporariamente para poder vencer seus inimigos, que nesse caso eram o Japão e a Alemanha. Talvez alguns de vocês apontem, professor, e a Itália? A Itália entra no conflito da Segunda Guerra Mundial, porém, num determinado momento do conflito, eles resolvem sair da guerra e deixam Hitler sozinho. Ok? Então aqui tem um mapa representando isso. No caso dos Estados Unidos, vai fazer duas frentes. A primeira frente aqui, que é contra os japoneses. E a segunda frente, ele irá atacar juntamente com os exércitos ingleses, o território francês, e assim tentar avançar rumo à Alemanha. Mesma coisa vai acontecer com a União Soviética. A União Soviética vai defender seu território do lado europeu, mas ao mesmo tempo vai destinar exércitos para atacar os japoneses. Ok? Então é isso, pessoal. Essa aula visava falar um pouco sobre essa dinâmica. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco com essa exposição. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Podem falar aí nos comentários do YouTube. Por exemplo, suas dúvidas, suas indagações. Podem fazer